Eu sou o Giovanni e você está no Mototerapia BR. Hoje eu te convido a conhecer comigo um dos lugares mais impressionantes e preservados do nosso estado, o Engenho Pituaçu, localizado em Canguaretama, no litoral sul do Rio Grande do Norte. Estamos falando do conjunto histórico e arquitetônico rural do século XIX, mais bem preservado do estado, e o único engenho de açúcar histórico remanescente no RN, que ainda guarda todas as suas características originais intactas. Mototerapia BR, o canal da liberdade. A vida em duas rodas é pura verdade. Cada viagem um alívio pra alma. Na moto encontro a calma. Pertencente à família Gomes há 107 anos, o engenho já está em sua quinta geração, sendo mantido com amor, respeito e muita dedicação. E tudo aqui respira beleza, história e tradição. Logo ao chegar, somos recebidos pela majestosa Casa Grande, que impressiona com sua beleza e arquitetura original. Ao lado, encontramos a capela dedicada a Nossa Senhora da Conceição, símbolo da fé e da espiritualidade que fazem parte da família. A estrutura do engenho é completada pela antiga cavalariça, as palmeiras imperiais centenárias, que emolduram o cenário, e, claro, o engenho centenário onde tudo acontecia. A produção artesanal do mel de engenho e da rapadura, hoje feitos apenas uma vez por ano para manter a tradição. Outro destaque é a Casa de Purgar, onde o açúcar mascavo passava por um processo de filtragem natural do mel de furo. Hoje transformada em museu, ela conserva as estruturas e ferramentas originais utilizadas nesse ritual de purificação que garantia sabor e pureza únicos aos produtos. E para fechar com chave de ouro, temos a Cacimbinha, uma pequena fonte em estilo português, com águas cristalinas, utilizada por gerações como fonte de vida e tradição. E é claro, depois de toda essa imersão na história, o passeio termina da melhor forma possível, com um café delicioso cheio de comidas regionais e a degustação do mel, produzido no próprio engenho, fresquinho, doce e cheio de identidade. Cada detalhe do Engenho Pituaçu é um mergulho profundo na história do nosso povo, uma aula viva de cultura nordestina transmitida por gerações. Aqui, tradição não é só contada, é vivida todos os dias. Vem comigo conhecer esse patrimônio do Rio Grande do Norte, que é motivo de orgulho não só para Canguaretama, mas para todos que valorizam nossas raízes. Bem, pessoal, essa é uma propriedade da nossa família há 5 gerações. O nome da propriedade é Engenho Pituaçu, significa camarão grande tupi-guarani. E esse nome foi dado à propriedade porque tinha muito camarão daquele chamado pitu, não sei se vocês chegaram a conhecer. O camarão grande assim, no rios da propriedade, né? Então, esse engenho existe desde 1865 e a minha família adquiriu em 1918. De 1865 até 1918 foi de uma família anterior, só que não tinha casa, nem a capela, só tinha um engenho e a casa de Purgar, que a gente vai visitar todos esses prédios e eu vou mostrando a vocês. Então esse é o prédio mais antigo do engenho, onde era a fábrica de açúcar realmente, né? Se vocês observarem, vocês vão ver aqui bem interessante esse madeiramento, todo original, né? As linhas todas originais, em madeiras de lei, trazidas para cá quando não se tinha caminhão nem guindaste, era tudo nas costas de burro e de empregado. Não tinha nenhuma tecnologia moderna, né? E aqui temos uma balança antiga, que já não foi daqui do engenho, que ela queria depois eu comprei essa balança no antiquário. É uma peça muito bonita. Ela é mais ou menos de 1885. Uma balança de ferro fundido que era usada para pesar café ou açúcar, né? E aqui é onde, na época que está moendo, a cana vem do campo, é amontoada aqui. Antigamente era trazido em burros, se chamavam cambiteiros, e atualmente a gente usa essa carrocinha, por razões óbvias, porque praticidade, né? E a gente estava conversando com ela que a gente faz só uma moagem anual hoje em dia, porque economicamente não compensa. Você gasta muito
para fabricar um produto que quando você vai vender, o custo-benefício não compensa, infelizmente. Então a gente faz essa moagem uma vez no ano para manter a tradição da propriedade. A produção da propriedade hoje é camarão, gado e coco. Não é o mel mais. O mel é só o simbolismo, né? Aqui é a moenda antiga, onde se colocava a cana para ser esmagada. Eu vou ligar aqui para vocês terem ideia de como é que funcionava. O caldo da cana vem para esse tanque que a gente chama de paiol, certo? Aí desse tanque ele vem para essas taxas, que aqui é como um grande, tem uma fornalha ali embaixo, que aqui fica fervendo o caldo de cana, e ele é tirado com aquela panela ali, de uma taxa para outra, à medida que vai dando ponto no açúcar, no mel. Quando chega na última taxa, ele já está quase transformado o caldo em mel, e aí a gente coloca nas formas, se quiser fazer a rapadura. Lá na Casa de Pulgar vocês vão conhecer bem esse processo das formas, eu vou mostrar a vocês lá. As palmeiras imperiais, né? Aqui eu tenho muito cuidado com a preservação da natureza, então aqui a mata ao redor é toda preservada, os rios, as aves, os animais, ninguém pesca, ninguém caça. Aqui a gente é muito cuidadoso com esse tipo de... E o baobá ele tem vida milenar. Sim. É aquele que tem lá em Natal, Inícia, Morada da Paz. Temos 3 bens conhecidos aqui no RN. É o de Nísia, o de Diógenes, que é aquele lá do Centro Velório, né? E o de Jundiaí, do Colégio Agrícola de Jundiaí. Vocês viram que tem um bagaço ali que eu disse que a gente usa para alimentar o fogo, né? Então esse bagaço, quando ele sai da moenda úmido, ele é espalhado nesse pátio aqui. Por isso chama-se bagaceira, o lugar onde é espalhado o bagaço do engenho. E o escritor paraibano escreveu um romance chamado A Bagaceira, isso na década de 20 do século passado, que foi assim o símbolo da Semana de Arte Moderna da literatura rural, né? José Américo, se eu não me engano. E interessante aqui é que essa linha de madeira ela foi tirada na mata com essa curvatura de uma forma proposital para os animais não baterem com a cabeça perto do custo, estão vendo? Que ela tem um arcozinho. São os detalhes da construção. Sendo aí, ó, isso aqui é de inverno a verão. Então toda essa matinha a gente manteve aqui lá do riachinho e as nascentes de água. E aqui tem essa cacimbinha que era a primeira fonte de água potável de engenho. Você tira aqui e aqui tem a água. Aqui tem uma torneirinha que a gente abre e sai a água. Aí eu vou explicar a vocês o porquê do nome, né? Vocês observem que o piso ele é todo em desnível, certo? E esse piso é todo original, assim como o telhado também é todo original, as telhas são originais. Aqui talvez essa seja a segunda casa de purgar original existente aqui no Nordeste. Um é no Pernambuco,
no engenho Jundiá. Eu sei que tem uma lá. E mais, eu digo assim, original, com toda a estrutura como é, né? Então, o que acontecia? Temos ainda aquelas formas ali, 8 formas de açúcar. Essa forma tem 165 anos, pra vocês terem uma ideia. E quando o engenho funcionava no passado, ele tinha 200 formas dessas aqui, que se traziam cheias de mel, solidificando. E embaixo dessa forma tem um furinho redondo, por onde, quando o mel ia solidificando, ou seja, purgando, o mel ia escorrendo pelo furo, vinha pelo chão e por gravidade corria para dentro desse tanque. Então o mel que saía na purgação do açúcar ou na solidificação, chamava-se mel de furo, porque ele escorria por um furo redondo dessas formas. Agora eu estou sabendo a origem E esse mel de furo, furo, ele não é o mel de engenho, ele era um subproduto do açúcar. Porque esse era o açúcar bruto, quando a gente solidificava, né? Então ele corria para dentro desse tanque, escorria todo. E para vocês terem uma ideia, quando a gente restaurou a casa de purgar, apareceu a mancha do mel na parede, tá vendo? Isso é um mel centenário, de 150 anos. Aí quando eu vi que essa mancha marrom era o mel impregnado, aí eu digo, opa, essa parede ninguém pinta mais. Então a gente mantém essa parede assim, que não é sujo isso, nem é descaso. É o contrário, é uma raridade que é um mel original, e quando isso aqui funcionava como uma casa de purgar. Eu falei a vocês da rapadura, que o mel fica quente, a gente coloca nessas formas de madeira, que tanto pode ser essa maior como essa menorzinha, e depois passa essa espátula, e quando ela esfria a gente desenforma e sai os tabletes de rapadura, que eram nesse tamanho maior ou nesse quadradinho menor, certo? Aqui eram colocados isso aqui, não sei se vocês já ouviram falar, isso aqui é uma cangalha, isso aqui são cambidos. Eles eram colocados em cima dos burros, e colocava a cana aqui para trazer do campo para o engenho. Olha que coisa interessante, pessoal. Eu fiz um retalhamento no engenho essa semana, esse mês passado, e o menino encontrou essa telha. Canguaretama, 23 de janeiro de 2012. Olha a idade dessa telha, né? Ela tem 113 anos. 1912. Aí eu, com o maior cuidado, mandei fazer esse cantinho aqui para ela. Deixei aqui porque isso é uma raridade, né? Os tijolos que eram utilizados no engenho antigamente, olha o tamanho deles, você tem uma ideia. E aquilo ali verde? Aquilo verde é um trator chamado Tobata. Ele é meio manual e meio mecânico. Essa é a balança antiga do engenho. Isso aqui é um Tobata, um tratorzinho que a gente colocava ele para funcionar e segurava aqui e ia empurrando. E ele ia um pouco no próprio motor. Embaixo tem umas espécies de umas lâminas que revolviam o solo. Ele tem 150 anos. Esse é um berço, pessoal, que foi da irmã da minha bisavó. Ela teve 10 filhos, quando ela teve o 10º filho, o marido morreu. Você já pensou, naquele tempo, ficar viúva com 10 filhos? Aí o meu trisavô, que era o pai dela, acolheu em casa e criou os filhos. A irmã da minha bisavó. Quando minha bisavó casou com meu bisavô, ela trouxe 2 sobrinhos, filhos dessa senhora, já para criar. Porque ela não tinha condição de criar 3 filhos. Mulher não trabalhava naquele tempo, né? Esse é um bercinho que balança. Esse aqui é um porta-cortinado em forma de cabeça de cegonha. Nós temos o berço original da nossa bisavó, está no quarto da casa, vocês vão poder ver. Nesse pátio aqui que se chama secador, e aqui elas eram desenformadas. O açúcar saía de dentro das formas, eram quebrados, ensacados e levados por barcos do porto para Recife, porque nem tinha BR, rodovia, e nem ferrovia naquela época. Todo o acesso era feito através de barcos pelo porto da cidade. A parte mais bonita, na minha opinião. Olha esse ângulo aqui, o detalhe dessa casa. Lá em cima vocês estão vendo aquele desenho no frontão da frente. Aquilo pode ser entendido como um leque ou uma cauda de pavão. Porque ambas as figuras, elas representavam a opulência no estilo arquitetônico neoclássico. Essa é a capelinha Nossa Senhora da Conceição. Até esse crucifixo foi eu que desenhei, pessoal. Todos os detalhes. Como eu disse assim, a gente tem maior cuidado com tudo. Então nada aqui é por acaso. O azulejo, esse sino é um sino antigo que eu comprei em um antiquário em Minas, né? E a capela foi feita, o telhado dela é semelhante ao telhado do engenho. A madeira, os caibros e as telhas. Imitando, obviamente, porque é recente, né? E o piso, imitando o piso da casa. O ladrilho da casa grande.
Toca o sino. Essa é Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Portugal. Nossa família é descendente de português. Meu trisavô era português e meu bisavô era português. Essa é Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Portugal, de Canguaretama, que é a nossa cidade aqui, e a santa de devoção da nossa família. Essa imagem não é original do Pituaçu. A original está no quarto, no santuário, no oratório da minha bisavó. Como eu disse, nós não tínhamos capela, mas tínhamos o quarto dos santos, lá dentro da casa, que é mantido do mesmo amor, da mesma forma. Quando eu fui construir essa capela em 2020, depois que eu escolhi o lugar, quando eu comecei a obra da capela, aí eclodiu a pandemia. Aí parava tudo, ninguém podia fazer nada. E agora? Vamos continuar? Não vamos? Interessante aqui, pessoal, na minha opinião, é que a gente deixou aqui essa janela na vegetação para a gente ver a entrada da cidade lá. Então daqui a propriedade está toda protegida. Consegue ver o que não tinha sido visto pelas janelas. Isso? Porém, como nós somos um grupo de apenas 3 pessoas, eu vou abrir uma exceção e a gente vai entrar. As telhas, né? Esse luxo foi feito depois, que obviamente não tinha energia, mas eu fiz já sob medida também. Ele tem 3 andares, tem 18 lâmpadas. E aqui temos o detalhe da bandeira do Império, que eu sou monarquista. E eu vou abrir aqui para você ter uma ideia da beleza do pêndulo. Olha só que coisa linda. 2 folhas de parreira. E esse relógio ele marca o dia do mês também. Tá vendo ali aquele ponteirinho com a meia lua? Ali é o dia do mês. E 250 pratos antigos nas paredes. Esses são pratos que foram de pessoas da família, amigos que nos presentearam, porque nós trouxemos de viagens, né? Originalmente, essa era a louça da casa, uma louça inglesa, só sobraram 11 pratos. E aí nós adquirimos outras louças de porcelana inglesa, como essa aqui, que é um conjunto de 125 peças, toda original, nas cores pastéis, se você observar. Aqui é a cozinha, pessoal. Aí é bem interessante, porque temos a dispensa original. Se quiser dar uma mostrada melhor, fica à vontade. Aqui, João, é uma dispensa. Antigamente era dessa forma, só que ela tinha várias prateleiras. A gente trouxe as prateleiras para poder utilizar, porque a gente utiliza a cozinha no uso no dia a dia. Aqueles tachos são de cobre, são originais da casa, e aqueles garrafões eram para fabricação de vinho. A irmã do meu bisavô fabricava os vinhos. Assim como essa jarra com esse funil era utilizado na fabricação de vinho. Aqui o paneleiro, né? Um filtro de pedra sabão original também. E assim a gente encerra mais uma aventura incrível aqui no Mototerapia BR. Agora com o coração cheio de história e o paladar agradecendo essa visita ao Engenho Pituaçu. Se você curtiu esse rolê, já se inscreve no canal, deixa aquele like, comenta aqui embaixo o que achou e compartilha com os amigos que amam turismo raiz e a cultura nordestina. Até a próxima. Valeu demais e bora rodar!